Barack Obama cobra eleitores negros que votem em Kamala Harris. A candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, até o momento se recusa em dar uma entrevista à revista Time e ao portal Bloomberg. Vamos entender essa história. E depois de muitas semanas, a campanha de Kamala Harris finalmente recebeu uma boa notícia. Sejam todos muito bem-vindos ao boletim da Decision Desk do Pegavox Eleições Americanas. Barack Obama declarou ser inaceitável que homens negros apoiem, votem em Donald Trump. A imprensa repercutiu. Veja. Barack Obama declarou estar preocupado, pois ele ainda não viu a mesma empolgação nos bairros e comunidades que ele viu quando ele, Barack Obama, foi candidato em 2008. E, portanto, esta mesma motivação até agora em torno à candidatura de Kamala Harris não apareceu. Ele disse também que a mensagem em específico era direcionada aos homens negros que estão propensos a votar em Donald Trump. Algumas pesquisas apontam que entre os eleitores negros, Donald Trump performa melhor entre os homens do que entre as mulheres. O motivo da preocupação de Barack Obama é que outras pesquisas indicam que Donald Trump deve obter aproximadamente 15% dos votos dos eleitores negros. Isso pode parecer pouco, de fato, afinal de contas, 15%, que diferença isso pode fazer? Pois saiba que é quase o dobro dos 9% que ele obteve em 2020, quando enfrentou Joe Biden. E essa diferença pode fazer, sim, pender o resultado para um lado ou para o outro. Obviamente que as declarações de Barack Obama não ficaram por aí. Ele disse que esses eleitores precisam parar de achar desculpas e devem apoiar Kamala Harris. As repercussões aconteceram e mesmo incluindo alguns influencers negros nos Estados Unidos disseram que talvez desta vez não acompanhem o direcionamento de Barack Obama. Acontece que muitos destes eleitores que deram o seu primeiro voto para presidente lá em 2008 para Barack Obama agora sentem-se um pouco excluídos do que foi a política americana dos últimos anos e por isso o voto em Donald Trump, que realmente deixou Barack Obama muito preocupado para ele vir a público fazer essas declarações. Talvez as pesquisas internas da campanha de Kamala Harris mostrem um apoio até maior do que esses que foram publicados. Então, Barack Obama aí, de alguma maneira, tentando pressionar que esses eleitores, os eleitores negros, principalmente os homens, como ele disse, deixem de apoiar Donald Trump e apoiem Kamala Harris. Outro assunto que vem repercutindo bastante nos Estados Unidos nessas eleições é a recusa de Kamala Harris, pelo menos até essa terça-feira, dia 15, de conceder uma entrevista à revista Time. Quem veio a público reclamar de Kamala Harris foi o proprietário da revista, Mark Bienoff, que disse que Kamala Harris, então, ainda não tinha aceito esse convite. Acontece que durante o ano de 2024, a revista Time preparou algumas reportagens com os candidatos a presidente. Donald Trump concedeu uma entrevista que durou aproximadamente 90 minutos e Mark Bienoff repercutiu isso e fez uma reportagem colocando Trump, inclusive, na capa da revista, dizendo como seria um eventual governo Trump. A mesma coisa aconteceu com Joe Biden. Só que depois que Joe Biden desistiu de sua candidatura e Kamala Harris foi colocada em seu lugar, a revista planejava fazer a mesma coisa, mas como eu disse, até esta terça-feira, dia 15, Kamala não aceitou o convite. Mas não foi só da Time. Nós poderíamos aqui imaginar que talvez tivesse alguma questão entre a revista Time e o Partido Democrata, mas ela recusou um convite para expor, debater o seu plano econômico em um evento organizado pela Bloomberg. Veja algumas imagens com a tradução já devidamente feita com a legenda de como foi a apresentação do que seria esta entrevista. Lembrando que Donald Trump aceitou e o vídeo que vai aparecer a seguir é do momento anterior à entrevista com Donald Trump. Veja. Just for the record and for those people watching on television, the Economic Club of Chicago and Bloomberg both invited Vice President Harris to a similar interview about her economic plans that she has declined so far. Tanto para a revista Time quanto neste convite da Bloomberg, seriam abordados assuntos relacionados à economia. A Time talvez fizesse uma entrevista mais ampla, mas no caso da Bloomberg era um evento sobre economia. Vale lembrar que se existe uma coisa que é consenso nas pesquisas nos Estados Unidos, é de que economia e inflação, eles separam economia e inflação, são os principais assuntos que estão definindo o voto dos eleitores. Depois disso vem a questão da imigração, mas economia e inflação aparece ali em primeiro e segundo. Seria uma oportunidade muito boa para
para a Kamala Harris, de alguma maneira, conseguir o voto do eleitor independente na questão da economia. Ela vem se recusando a falar sobre o seu plano econômico. Aqui precisamos levantar uma questão. Kamala pode estar tentando vencer as eleições sem expor muito o seu plano econômico. Depois, ninguém pode reclamar. Ou talvez o plano seja tão ruim que ela prefere deixar na gaveta sem expor ele muito para não perder votos. E ainda existe uma terceira possibilidade, eu acredito que mais remota, de que ela não tenha um plano. Mas acho que a essa altura do campeonato isso não é possível. Fato é que Kamala Harris vem se recusando, então, a falar de economia. E, como a revista Time e a Bloomberg seriam realmente uma grande oportunidade. Trump, por exemplo, nessa entrevista da Bloomberg, foi muito bem. Ele respondeu uma ou outra pergunta ao estilo Trump, mas ele foi muito bem. No final, ele foi aplaudido. Kamala Harris deve provavelmente reconsiderar e participar deste evento da Bloomberg. Vamos ver. Se você está gostando do boletim da Decision Desk do PegaVox Eleições Americanas, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, considere inscrever-se aqui no canal. Você também pode contribuir com o projeto através, por exemplo, do Pix, que está aparecendo em sua tela. Essa é a maneira mais rápida e eficiente de contribuir. Mas você também pode contribuir através da livraria PegaVox e também da loja PegaVox, onde você pode adquirir as blusas e camisetas com icônicas frases aqui do PegaVox. Desde já, muito obrigado a todos. Mas como eu ia dizendo, nem só de notícias ruins vive a campanha de Kamala Harris. Ela teve uma notícia muito boa vindo do estado da Geórgia, nessa terça-feira, dia 15. Vale lembrar que em vários estados nos Estados Unidos é possível votar antes da data da eleição, o chamado voto antecipado. E é como as pessoas votam, em muitos casos indo pessoalmente lá na cabine de votação. Ao contrário do Brasil, por exemplo, que a votação dura um dia só, nos Estados Unidos essa possibilidade é mais ampla. E nessa terça-feira, dia 15, essa votação por antecipação, seja por correio ou na cabine, foi aberta. E para o primeiro dia de votação foi quebrado um recorde. Aproximadamente 300 mil eleitores votaram no primeiro dia dessa votação antecipada. Em um universo que espera-se aí aproximadamente 5 milhões e 800, 6 milhões de votos, é muita coisa. Tradicionalmente, e aí vem a boa notícia para Kamala Harris, este voto antecipado é bom para o Partido Democrata. Tradicionalmente, o eleitor democrata vota antecipadamente. Precisamos esperar alguns dias para ter aí uma noção exata de onde esses votos foram computados, onde esses eleitores compareceram a votar, em quais regiões do estado. Existem os primeiros indicativos, que aí a notícia não é tão boa para Kamala Harris, que condados onde o Trump foi muito bem em 2020 tenham apresentado um elevado número de voto antecipado. Vale lembrar que o Partido Republicano está tentando quebrar essa coisa do voto antecipado, entre aspas, pertencer ao Partido Democrata, e agora eles estão tentando também convencer o eleitor do Partido Republicano a votar antecipadamente. Como eu disse, precisamos esperar aí alguns números consolidados serem publicados nos próximos dias. Mas, de qualquer maneira, é uma indicação de que, de alguma maneira, o Partido Democrata está conseguindo algum entusiasmo, entusiasmo que o Barack Obama citou lá atrás, talvez não esteja faltando na Geórgia, o que pode, de alguma maneira, contaminar o eleitor do Partido Democrata em outros estados, o que mostra que, apesar do momento ser muito bom para a campanha de Donald Trump, nada está definido, a eleição continua muito apertada. Chegou a hora da palavra ou frase do dia, aquela frase que você vai escrever na seção de comentários, vai ganhar um like do PegaVox e vai ajudar no engajamento deste vídeo e do canal como um todo. Portanto, por gentileza, escreva voto antecipado. Essa é a frase do vídeo de hoje. Voto antecipado. E desde já agradeço a todos pelo carinho da audiência. Eu quero te fazer uma pergunta importante. Nas últimas coberturas de eleições, você se sentiu bem informado pela grande mídia? Sobretudo nas eleições americanas, aquilo que os correspondentes internacionais traziam a você era realmente aquilo que você sentia de fato acontecendo no terreno e pelos relatos, principalmente nas redes sociais? E justamente por isso que nós aqui do PegaVox temos uma missão muito importante em fazer sempre as melhores coberturas internacionais, sejam de acontecimentos e eventos importantes, também como de eleições. E a eleição americana acabou tornando-se uma marca importante do nosso trabalho. Justamente por isso, ao final da última eleição, em 2020, fizemos uma promessa ao nosso público, que nesse ano de 2024 iremos cobrir a eleição in loco. E sim, nós iremos cumprir essa promessa. Ivan Kleber e eu já estamos com tudo pronto para transmitir diretamente de Washington DC, 5 de novembro,
tudo o que de mais importante acontecerá na noite do 5 de novembro, nos dias anteriores e no dia seguinte também. Mas para isso, a gente precisa contar com você como uma peça fundamental deste projeto. Você pode fazer a diferença, ajudando e contribuindo para que nós consigamos cobrir os custos dessa empreitada. E para isso, nós estamos aí promovendo um crowdfunding, a famosa vaquinha, onde você irá nos ajudar e também ofereceremos, além da cobertura, benefícios importantes para vocês. O primeiro deles é uma live especial para todos aqueles que contribuíram aqui para a nossa empreitada no dia 4 de novembro. Faremos um programa especial fechado, trazendo tudo de mais importante que está acontecendo em menos de 24 horas da grande data. Além disso, você terá acesso a 2 e-books exclusivos escritos por mim, que diz muito a respeito da realidade brasileira no contexto da América Latina, e mais do que isso, 2 cursos especiais preparatórios para você também chegar tinindo na eleição americana. Saul Alinsky e o Império do Radicalismo Político. Saul Alinsky, que hoje é tido como o mentor das ideias democratas e, mais do que isso, o mentor em pessoa de Hillary Clinton e, por influência filosófica e de ideias, de Barack Obama e de boa parte do Partido Democrata, e os Estados Unidos e o Partido das Sombras, ministrado por mim e pelo Ivan Kleber. Então, nos apoie, seja parte fundamental. Acesse apoie.phvox.com.br. Contamos com você e nos vemos nessa cobertura especial.